Bom, é inacreditável a gente imaginar que diante de tudo que está acontecendo, desse jogo duplo do STF, em dizer que está tratando, que está cuidando da democracia e ao mesmo tempo se envolvendo com os escândalos de corrupção ativos no país hoje, a gente vê que a realidade é que eles tomaram de assalto o Estado e re, reescreveram, deram um novo sentido à Constituição, dando para si próprio, no caso eles, os ministros, poder total de fazer tudo e qualquer coisa a hora que quiser, sem nenhum tipo de responsabilidade. Isso é um absurdo. E o que deixa a gente mais estarrecido ainda é a gente ver que eles tratam o povo brasileiro como se fosse imbecis, idiotas, porque o ministro Fachin sugerir um código de ética para o STF, não, ao meu ver, não faz sentido nenhum, já que a Constituição brasileira diz tudo e quando e o que pode e o que não pode ser feito por todas as pessoas do Brasil, inclusive os servidores públicos de todas as esferas, incluindo o judiciário. Está tudo na Constituição. Mas como eles modificaram a Constituição em canetadas individuais, existe 11 Constituição vigente no país hoje. Cada um diz uma coisa, cada um interpreta de um jeito e toma as decisões em benefício próprio. É sobre isso que a gente vai falar agora nesse vídeo. Sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Sobre essa notícia que é da BBC. BBC News Brasil. BBC News Brasil. Aqui, ó. Fachin perdeu credibilidade para aprovar código de ética do STF e judiciário chega ao fundo do poço, diz ex-ministra Eliana Calmon. Bom, o sentido... Qual é o sentido de chegar ao fundo do poço? Diga aí. Algum de vocês que possivelmente está assistindo esse vídeo já chegou no fundo do poço? Para você ter a sensação de que quer chegar no fundo do poço. É quando você não tem mais escapatória. Você chegou num lugar escuro, lamacento, horrível, que você não pode sair, que você pode gritar o que for e as pessoas que estão fora não vão lhe escutar. Isso é o fundo do poço. É onde se encontra hoje o nosso judiciário. Isso é algo que vem caminhando há anos. Isso virou algo cultural. Então, é muito mais difícil se sair do fundo do poço dessa forma. Quando você vai construindo algo sistematicamente até chegar nesse ponto que chegou. É como o cara que é... Vou dar aqui um exemplo, aqui uma analogia aqui bem besta, mas é como se fosse assim, ó, o cara na escola, ele começa a fumar um cigarrinho e aí, pai, não fume, não, aqui, nada. Aí daqui a pouco um baseadinho, um rapaz, aqui, daqui a pouco um cachimbinho, aqui, nada, isso aqui. Daqui a pouco, aqui, nada, isso aqui. Aí quando o cara se vê, o cara tá viciado em várias substâncias e ele não consegue mais sair. E ele ainda continua achando que está fazendo a coisa certa e que nada daquilo vai prejudicá-lo, sendo que a família dele toda já ficou para trás, todo mundo já se afastou dele e ele está sozinho naquele lugar horrível. É a mesma coisa que se encontra no STF. E aí o nosso presidente do STF, né? Ou seja, esse aí é o presidente do Olimpo. Esse aí é o verdadeiro Zeus que está atualmente no Olimpo, presidindo. Fachin sugeriu um código de ética. Veja só, a Constituição brasileira, por mais que nós não tenhamos conhecimento total da Constituição brasileira, porque é gigantesca, é maior que a Bíblia, se vacilar, e muitas das pessoas, dado o nosso histórico de má educação, muitas das pessoas não têm conhecimento total do que está na Constituição. Sabe apenas aquilo que é dito aí pelos jornalistas, pelos juristas e as bravatas que o STF fala. Inclusive, quando o próprio STF diz que está fazendo um mal para proteger a Constituição, destruindo a Constituição, isso vai para o povo como se o STF tivesse autoridade suprema para poder falar sobre isso. E, teoricamente, deveria ter. Mas não é isso que acontece. Na realidade, isso é uma grande manipulação que eles fazem porque são políticos. E eles sabem
da falta de educação do povo, ele sabe que o povo não estuda, ele sabe que o povo não tem senso crítico, a grande maioria, não todos. Então eles falam isso na mídia porque sabe que vai, de certa forma, induzir o povo a acreditar no que eles estão falando. Então, voltando aqui para o vídeo, para mim não faz sentido nenhum um tal de código de ética para o STF. O STF é formado por estagiários que precisam entender a função deles, que precisam entender, botar a mão em cima do código e falar assim, eu, fulano de tal, do Supremo, não vou fazer tal coisa e tal coisa que tal coisa. É proibido me envolver com corrupção, é proibido me envolver com falcatrua, é proibido me envolver com política. Tenho que me julgar impedido de fazer julgamentos de pessoas que estão envolvidas comigo. Isso é normal? Não é normal. Todo ser humano sabe que é assim. Todo ser humano sabe que é assim. Então, o nosso presidente sugeriu esse tal de código de ética. E as pessoas estão dizendo que ele já perdeu credibilidade justamente pela condução dessa explosão bombástica que está sobre o caso Master, que está envolvendo meu irmão todo. Agora já saiu a notícia aí que até Lula já teve reunião com o cara. Meu irmão... Vou dizer uma coisa a você, vô pai. O negócio tá sério. Aqui a gente vai ver um pouco aqui do que foi que ele falou. Não vou cruzar os braços. Disse Fachin sobre o Banco Master. Ele voltou. Observe como é que é o Brasil. Observe porque eu tô dizendo isso tudo. Observe porque às vezes nós somos redundantes na hora que a gente vai falar. Observe. O presidente estava no recesso. Eu não sei como é que funciona, cara. A gente precisa saber como é que funciona esse tal de sorteio do STF. Como é que tem 11 ministros? Você já viu que todos os processos bombásticos que envolvem corrupção desses caras caem na mão de Alexandre de Moraes e de Toffoli? Nunca cai na mão de outra pessoa. Nunca. Não consigo entender, nunca. Enfim. Ele estava no recesso, estourou essa bomba do Banco Master. O processo foi sorteado e caiu na mão de quem? Toffoli, que é um dos principais envolvidos com o esquema. Aí beleza, aí rolou a bomba e tal, mídia. O presidente do STF foi, nosso queridíssimo Edson Fachin, voltou às pressas para poder tomar direção do que está acontecendo. Porra, essa, cara? Vamos tomar direção disso aqui. Pronto. Tomou direção. Primeira coisa que ele fez, a primeira nota que ele fez foi falando mal da mídia, dizendo que o STF estava sendo atacado, que não vai suportar que o STF seja atacado, porque a democracia, o STF é a democracia, que quando ataca o ministro do STF está atacando a democracia, porque... Mas esse mesmo papo, cara. Mas esse mesmo papo. Aí vem aqui, porque eu não vou cruzar meus braços. Como presidente do tribunal, não posso antecipar juízo sobre circunstâncias que eventualmente serão apreciadas pelo colegiado. Parte do que foi mencionado envolve atos não jurisdicionais, mas uma coisa é certa. Quando for necessário atuar, eu não vou cruzar os braços. Doa a quem doer. Vocês acham, olhando para isso tudo, essa conjuntura inteira que está acontecendo no Brasil, vocês acham que isso que esse cara falou é verdadeiro, é verídico, isso vai acontecer? Vocês realmente acham isso? Vocês realmente acham que eles vão dar a cabeça de um ministro do Supremo em nome da soberania da instituição Supremo? Não vão, irmão. Isso é uma máfia. Não vão, cara. Eles vão destruir o Brasil, eles vão destruir o Supremo, eles vão destruir as instituições, mas eles não vão recuar. É isso que a gente precisa entender. E é por isso que a gente precisa apoiar. É por isso que a gente precisa apoiar as manifestações contrárias a eles. No momento em que eles começaram a julgar aquela notícia do amigo do meu pai, que já era o envolvimento de Toffoli na corrupção ativa,
Naquele momento ali, eles começaram a se blindar. Isso já faz 7 anos. Vocês acham que hoje eles não têm casca suficiente para segurar esse reggae aí? Olhe só o tanto de corrupção que já passou pelo país. A última, antes dessa, que é a pior, né? A penúltima, no caso, que foi a Lava Jato. O que foi que aconteceu com a Lava Jato? Eles destruíram a Lava Jato, tiraram o procurador, o Dallagnol lá, que era um dos envolvidos no processo, tiraram o cara tipo, fizeram com que o cara perdesse o mandato dele, tentaram condenar o Sérgio Moro, fizeram várias artimanhas, desprenderam o Lula, devolveram bilhões e bilhões que tinham sido entregues, tipo, sob a delação premiada. As pessoas delataram, as pessoas confessaram os crimes, as pessoas devolveram para o país milhões e milhões e bilhões de reais, e eles destruíram a Lava Jato. Diga-se de passagem, Dias Toffoli devolveu praticamente todos os recursos que foram devolvidos para o Brasil. Ele aniquilou os processos e devolveu para as empresas e os envolvidos. Você acha que isso é um sistema que vai se sustentar em pé? Não vai. Quando eles começaram com isso lá naquele tempo, e vieram andando, e Bolsonaro no poder, e a mídia batendo em Bolsonaro, e Bolsonaro era inimigo, e golpe, e tal, tudo isso foi fortalecido com o apoio da nossa mídia, cara. Propaganda. Só que agora, prenderam o Bozo, eles não têm mais em quem bater. Agora eles têm que fazer o jornalismo verdadeiro, que é investigar e dar as notícias. E isso aí eu acredito que é um bem que a prisão de Bolsonaro fez. Apaziguou os ânimos com relação ao próprio Bolsonaro, que a mídia estava acostumada a bater no Bolsonaro, passaram anos e anos, 7 anos batendo, apaziguaram esses ânimos, e agora estão se voltando para o que de fato importa, que é o sistema de corrupção, o pior sistema de corrupção bancária que já existiu no mundo. E o presidente do STF vem com cartinha de código de conduta e de ética para o STF. Oh, meu Deus do céu, ele tá lidando com quem? Que tipo de homens são esses, cara, sem caráter, que tem que ter um código de ética para não cometer nenhum ilícito? E outra, isso não quer dizer nada. Não, simplesmente não quer dizer nada. Tem um código de ética, beleza. A Constituição, que é sobre tudo e todos e tudo, uma carta magna, o topo, eles não estão seguindo. Imagine um códigozinho de ética. Então assim, cara, é o seguinte. É triste dizer isso, mas parte da ideia desse canal é justamente ser alguém do meio do povo que está olhando de fora e percebendo que nada disso vai mudar se o povo não se orientar. Tudo vai depender agora de 2026, né? Vamos ver o que é que vai acontecer.